Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe, que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto e que investe tanto em nossas vidas. E hoje vamos dar prosseguimento ao livro Nos Bastidores da Obsessão, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse é um dos grandes clássicos dessa dupla, realmente de muito respeito, e um daqueles livros que nos ajuda bastante a compreender, como o próprio nome do livro diz, os bastidores da espiritualidade maior. Quantas vezes nós não temos noções ou noção de que os nossos queridos amigos do plano invisível estão diariamente trabalhando para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio, né? De maneira silenciosa e invisível. Nós não percebemos, mas lá estão eles, né? Trabalhando heroicamente. Porque uma coisa que os espíritos iluminados aprenderam é amar, em primeiro lugar, a Deus e depois ao próximo, como a eles mesmos. Então, com certeza, nós somos objetos desse afeto, desse carinho, desse cuidado. Não podemos jamais duvidar disso. E repetindo, por mais que seja um trabalho silencioso e invisível aos olhos físicos, eles estão lá nesses bastidores, dedicando o máximo possível, respeitando o nosso livre-arbítrio, com certeza, mas dedicando o máximo possível para a nossa transformação moral. Mas antes de iniciarmos a leitura, vamos dar aquela olhadinha para ver quem está aqui conosco. Laura, ótima noite, Laura. Jesus abençoe você e sua família, se Deus quiser. Amanhã estaremos juntos. Doriane, ótima noite, Doriane. Obrigado pela presença sempre. Jesus ilumine você e sua família. Querida Socorro, muito boa noite. Que bom você estar aqui conosco. Jesus ilumine você também, toda a sua família. Neia, muito boa noite, Neia. Obrigado também sempre pela presença. Ótima noite. Elisa, muito boa noite, Elisa. Que Jesus ilumine você, a sua família. Silvia, minha querida amiga Silvia, ótima noite, bem-vinda. Jesus ilumine também você, a sua família. Maria Terezinha, muito boa noite. Aquele beijo especial para o seu neto, que eu gosto tanto. Jesus ilumine toda a sua família. Marisa, minha querida Marisa, ótima noite. Jesus ilumine você. Olá, Elizabeth. Ótima noite para você. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Elizabeth perguntou se a live de hoje seria do senhor Jorge Leco. Não precisa desse cuidado todo comigo, não, tá, Elizabeth? Eu sou Leco para os amigos. Um apelido engraçado, né? Esse apelido de Leco. Ninguém mais me chama de Leco, tirando a minha família, o núcleo mais próximo, ou o pessoal lá do Centro Espírita, porque como eu sou frequentador da nossa casa espírita desde lá os meus primeiros dias de vida, minha mãe grávida ia lá e tomava passe comigo na sua barriga, e era um apelido meu de família, de infância, então a nossa casa espírita todo mundo me conhece como Leco, né? Mas interessante que tirando, como eu disse, a casa espírita e os meus familiares bem próximos, ninguém mais me chama de Leco. Mas podem chamar de Leco à vontade, tá, Elizabeth? Só Leco. Elizabeth Marques, muito boa noite. Que Jesus ilumine você também. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Márcia, tudo bom, Márcia? Muito boa noite. Que Jesus também esteja com você e sua família. Bem-vinda. Valesca, ótima noite, Valesca. Bem-vinda.
Idem para você, que também Jesus ilumine você. Albertinho, meu querido amigo e irmão, obrigado pela presença, que Jesus ilumine você, você e Ângela, eles estão no meu coração. Silvinha, boa noite, querida. Um super beijo para você. Amanhã estamos juntos, se Deus quiser também. Jesus te ilumine, mantenha você, essa menina, sempre tão boazinha. Sabe que eu gosto muito de você, né? Um beijão. Denise Ferraz, tudo bom, Denise? Um super beijo para você também. Que Jesus te ilumine, toda a sua família, sua filha, os meninos da sua filha. Acho que podemos começar, né? Então, hoje, como o capítulo é um pouquinho mais longo, eu não vou fazer nenhuma introdução. Vamos lendo devagarzinho juntos e de vez em quando a gente para fazer alguns comentários. Lembrando que nós semana passada fizemos essa ilustraçãozinha para ajudar na nossa compreensão. Então, para quem já esqueceu, nós temos os personagens do núcleo espírita, que é o José Petitinga, né, que é o doutrinador encarnado, Moraes também encarnado, o médium, Saturnino já é um desencarnado, um mentor espiritual, e temos também um obsessor, que não sabemos o nome, e que é um espírito desencarnado. E esse obsessor, de alguma maneira, está atrapalhando uma família inteira, que é seu senhor Mateus, que já é uma pessoa, é o patriarca da família e com vários problemas com jogos, né, com vícios. Dona Rosa, a esposa dele, e esse casal tem vários filhos e nós já conhecemos dois personagens, né? Um que é a Amália, que participou da reunião mediúnica, a reunião de desobsessão, e Mariana, que é a mais nova, tem 16 anos e que tem problemas sérios com o Mateus, o pai, e que estava foragida, tinha saído de casa depois de uma briga com o pai. Né? E semana passada vimos que o espírito apareceu e já começou o processo de doutrinação dele, mas sabendo que é muito longo, porque o ódio é terrível desse espírito em relação somente ao senhor Mateus e a Mariana. Com isso, podemos iniciar. E hoje falaremos, como eu disse, sobre o segundo capítulo, socorro espiritual. Então vamos lá. Chegando ao lar, Amália conduzia o espírito balsamizado. Lembrando que a Amália, antes de chegar em casa, estava no centro espírita e participou de uma reunião de desobsessão, né? Então ela já estava mais leve, porque percebeu que o socorro estava começando a acontecer na sua família. Amália conduziu o espírito balsamizado e toda ela era alegria que se desdobrava em esperanças. A presença do antigo inimigo, desencarnado, que se comprazia em afligir os seus familiares, presença essa através da interferência carinhosa do benfeitor espiritual, prenunciava bonanças em relação ao futuro do seu lar. Era como se uma aragem houvesse de repente passado, deixando a agradável recordação do seu ameno frescor. Pelo caminho, fitando o firmamento, tivera a impressão de que, na transparência da noite leve, os astros, luzindo ao longe, acenassem promessas de paz, em salmodias e materiais, que pareciam poemas de amor em tom de confiança nos divinos desígnios. Dona Rosa, a mãe, em vigília, ela não tinha ido para a reunião, ela tinha ficado em casa, porque a casa estava em crise, né? Marcada pelos atrozes sofrimentos daquelas últimas horas, recebeu a filha, transmitindo a notícia do retorno de Mariana, a mais novinha que tinha saído de casa desarvorada, mas havia retornado, com os olhos umedecidos. A moça atormentada voltara a casa por meio das mãos generosas de Dona Aurelina, a velha ex-servidora doméstica que era afeiçoada da família. Sem saber o que ocorrera no centro espírita, a genitora tinha certeza, porém, de que a interferência do alto, em forma de socorro inesperado, era responsável pelo imprevisto acontecimento. Não se cansava de louvar o Altíssimo enquanto a filha aturdida, que chegara com expressão de demência a desfigurar-lhe o rosto,
parecia agora repousar no leito modesto e asseado. Então a menina havia retornado lá por intermédio de uma antiga empregada que encontrara na rua. Enquanto Amália fazia ligeiro repasto, fez breve resumo dos sucessos da noite e, com luminoso brilho nos olhos, reportou-se ao Ministério do Esclarecimento, transcorrido minutos atrás entre o diretor espiritual e o encarniçado perseguidor. Em seguida, e antes de se recolherem ao necessário repouso, as duas buscaram o benefício da oração, envolvendo o senhor Mateus, que se demorava fora de casa, atado à viciação que o atormentava, roubando ao corpo combalido as horas irrecuperáveis de refazimento das fadigas do dia, em vibrações de amor e paz. Então o senhor Mateus saía do trabalho e ia para a jogatina. Nem lembro se ele já estava aposentado ou não, eu sei que ele passava muito tempo em algum lugar de jogos de azar. Ocorrera, porém, que antes mesmo de iniciada a reunião socorrista, Saturnino, o espírito desencarnado, né, o bom espírito que ajudava o mentor espiritual da reunião, expedira Ambrósio, um outro espírito, eficiente cooperador dos trabalhos de desobsessão, para que este encaminhasse Mariana de volta à família. Informado no próprio recinto doméstico por entidades ali residentes, quanto ao paradeiro da jovem, não lhe foi difícil encontrá-la em praça ajardinada, no centro da cidade. Então, Saturnino pediu para o Ambrósio, um outro espírito, acompanha, vai até a casa da família e vê o que está acontecendo. Ambrósio chegou lá, tinha alguns espíritos ajudando na casa da família e falou: a menina saiu e foi lá para a praça. E lá foi ele atrás. Percebeu, no entanto, de imediato que a moça se encontrava visivelmente perturbada por entidades levianas, encarregadas de darem prosseguimento ao clima da obsessão, embora a ausência do verdugo responsável pela enfermidade em curso. O, o principal lá não estava, mas tinham outros espíritos ajudando, né, no desequilíbrio da menina. Aturdida desde o momento do incidente com o genitor, Mariana procurou as ruas da cidade, tendo em mente a ideia de encontrar em Adalberto o rapaz com que se afinava sentimentalmente, o braço amigo de Amparo, de modo a fugir do lar que a infelicitava. Surda ira a compelia a tomar qualquer atitude, conquanto pudesse libertar-se do jugo paterno. O namorado, que trabalhava no comércio, somente à noite após o serviço poderia escutá-la com a necessária calma para tomar as providências que o problema exigia. Assim, combinaram o encontro para as 20 horas no local em que agora ela estava. Supunha amar o jovem, embora reconhecendo nele os desvios habituais daqueles que são indiferentes ao dever e à dignidade. A mãe, ela o sabia, desaprovava aquela afeição por constatar que ele era corrompido e leviano, a ponto de viver experiências comprometedoras. Então o rapaz tinha lá os seus problemas também, né? O namoradinho dela. Dona Rosa sentia quase por instinto que aquele homem, ao invés de amar a sua filha, ainda não preparada para as investiduras de um lar, como sem o necessário equilíbrio para cautelar-se das ciladas das emoções e desgoverno, desejava arrancá-la do carinho defensivo da família para arrojá-la nos desfiladeiros da miséria moral. Ela, porém, o amava, pelo menos supunha amá-la. Aguardavam com tormentosa expectativa. Muito jovem, né? Achava que já estava apaixonada, amando o outro. Como primeira providência, o vigilante mensageiro procurou desviar Adalberto de buscar a sua namorada. E aí, interessante, olha como é que os espíritos fazem, né? Adalberto não era bom rapaz. E a menina estava precisando de ajuda. Então o espírito amigo foi lá e já deu um jeito no Adalberto, propiciando-lhe mal-estar súbito, mediante aplicação de fluidos no centro cardíaco, acentuando repentina indigestão. Logo após, demandou o lar de Dona Aurelina, que, pelos laços de afeição à menina e aos seus, poderia ser-lhe fácil instrumento para os fins do projeto em andamento. E aí, nessas horas, a gente tem que pensar, né? Quantas vezes nós vamos ter algum problema, alguma dificuldade, e os bons espíritos, sabendo que isso vai acontecer, eles não tomam algumas atitudes e que geram até mal-estar na gente para que a gente fique em casa, que a gente não saia, que a gente tenha mais cuidado. Então, nesse caso bem específico, o espírito
um bom espírito fez lá uma manobra energética e o Adalberto começou a se sentir mal e não pôde ir ao encontro. Envolvendo a velha servidora em seus fluidos, procurou falar-lhe com imensa ternura e forte vibração. A respeitável senhora não o escutou através dos ouvidos materiais. No entanto, em forma de intuição, sentiu imperiosa necessidade de demandar a rua, qual estivesse teleguiada até a moça que, a sós, esperava o companheiro. Então, ele fez com que o rapaz não fosse ao encontro e chegou e começou a intuir a senhora, a antiga empregada, e ela, sem ouvir uma palavra, mas ela sentiu através da intuição dela, foi ao local e encontrou a menina. Isso acontece muito também. Quantas vezes a gente vai a algum lugar, a gente faz alguma coisa porque estamos intuídos pelos bons espíritos. A gente não precisa ser médium audiente, ouvir as palavras fisicamente. Só estar em sintonia com os bons espíritos que já é possível perceber através da nossa intuição. Todos nós temos uma intuição mais ou menos desenvolvida. Vendo-a desfigurada, a bondosa senhora cercou-se, assustada, e cingindo-a num abraço de espontânea afetividade, envolveu-a nos fluidos de Ambrósio, inconscientemente, estabelecendo sensível permuta de energias, de modo a arrancá-la nos liames dos espíritos ociosos que a vitimavam. Então, essa senhora, ela conseguiu transmitir os bons fluidos dos bons espíritos. Quantas vezes nós também somos instrumentos da vontade divina, quando estamos com os corações abertos, prontos para servir, para ajudar, para aconselhar. É muito importante que a gente faça a nossa parte, porque os bons espíritos vão se utilizar das nossas palavras, da nossa boa vontade, da nossa ação no bem. Percebendo-a quase anestesiada, de olhar vago, a senhora humilde e nobre inquiriu-a: Que faz, menina, por essas bandas? Parece-me doente. Que se passa, menina Mariana? E como não colhesse de imediato qualquer resposta, voltou à indagação: Que acontece, menina? Alguém em casa está mal? Desperte, minha filha. E sacudindo-a com carinho, encostou a cabeça da jovem no seu ombro e dispôs-se a escutá-la com tal naturalidade que a enferma, como que retornando momentaneamente à realidade e vendo-se envolta no carinho de quem necessitava, relatou entre soluços os maus sucessos do dia, informando do seu desejo de nunca mais retornar ao lar. Interessante, né? E quantas vezes nós passamos por problemas realmente e achamos que vai ser o fim do mundo, a gente não vai voltar mais para casa, a gente vai abandonar tudo, a gente vai largar o emprego, né? E aí chega alguém com o coração cheio de amor e acaba acalmando realmente os nossos sentimentos. A delicada interlocutora escutou-a com serenidade e, seguramente inspirada pelo benfeitor, concitou-a a irem à sua própria casa, onde ela providenciaria uma refeição refazente, incumbindo-se de informar a Adalberto sobre a mudança do local de encontro. Simultaneamente, Ambrósio exprobrou com energia o comportamento dos espíritos viciosos ali presentes, libertando a atormentada jovem das suas forças deletérias e deprimentes. Então lá o Ambrósio, o espírito bom, acabou dando uma afastada nos espíritos obsessores e ela começou a se sentir melhor, né? Sem quase opor resistência, Mariana aceitou o alvitre e, amparada generosamente por Dona Aurelina, demandou o domicílio daquela servidora. Feita a ligeira refeição, ainda conduzida pelo assistente saturnino, Dona Aurelina, falou a Mariana das suas preocupações maternas e suas aflições, do perigo que uma jovem poderia experimentar nas mãos de um moço apaixonado e sem o devido critério moral, das consequências que poderiam advir de um gesto impensado, e como se falasse à própria filha, com lágrimas, conseguiu convencê-la a retornar a casa, enquanto meditava planos para o futuro, filtrando assim o pensamento da entidade desencarnada. Sentindo-se imensamente cansada e dominada pela branda energia de amiga idosa, a jovem aceitou a sugestão e, dessa forma, Dona Aurelina se transformou no anjo da alegria para a agoniada genitora que aguardava a filha de volta. Concluída a tarefa, Ambrósio retornou ao trabalho espiritual a fim de apresentar a Saturnino os resultados da investidura. Os trabalhos se aproximavam do encerramento.
Compreensivelmente jubiloso, o mentor espiritual expressou sua gratidão ao assistente e informou que logo mais, quando todos se acolhessem ao leito, teria continuação a tarefa da desobsessão, quando ele pretendia retomar as diretrizes do trabalho, convocando diversos dos envolvidos no processo perturbador e os membros da casa para um encontro fora do corpo, quando as bênçãos do sono conseguissem libertar parcialmente alguns dos implicados. E isso acontece muito. As pessoas participam de uma reunião de desobsessão com médios encarnados, com doutrinadores encarnados, todos eles influenciados pelos espíritos desencarnados, mas como se fosse tivesse. E vamos imaginar lá no nosso centro espírita, né, numa reunião de desobsessão, aí tem o doutrinador, tem o médium, o espírito que se apresenta, vai todo mundo para casa dormir. Depois que o pessoal dorme, o trabalho continua. Todo mundo retorna, né, ao centro espírita e lá continua. Acontece a segunda fase do trabalho. É um trabalho muito árduo. Ambrósio compreendeu a magnitude do serviço e postou-se aguardando instruções. A noite ia avançada quando Saturnino trouxe ao recinto das sessões, em parcial desdobramento do sono, os irmãos Petitinga, Dona Rosa, as filhas Amália e Mariana e nós. O venerando trabalhador da seara espírita, habituado às incursões no mundo espiritual, embora ainda vinculado à roupagem carnal, apresentava-se calmo e lúcido, perfeitamente familiarizado com experiências de tal natureza. Dona Rosa e as filhas, no entanto, pareciam atemorizadas na sua semilucidez, embora um amparo vigoroso do instrutor que delas cuidava com carinho paternal. O assistente Ambrósio e os demais cooperadores encarnados se encarregavam de localizar os recém-chegados na sala de trabalhos, enquanto o benfeitor Saturnino cuidava das providências finais. Concluídas as tarefas preliminares, deu entrada no recinto em sono hipnótico, carinhosamente trazida por dois enfermos espirituais, a entidade que se comunicara horas antes, né? O espírito obsessor. Né? Embora o ressonar agitado, o visitante refletia a angústia em que se debatia, deixando ver as marcas profundas e ulcerações na região da glote, que se apresentava purulenta, assinalando os danos cruéis do autocídio injustificável. Localizado em leito próximo, continuou assistido pelos que o trouxeram. Né? Então, o espírito estava com diversas marcas de lesões no corpo perispiritual. Logo, porém, que Mariano viu, conquanto não o pudesse identificar de pronto, começou a experimentar significativa inquietude, que se foi transformando em desespero e pavor. O instrutor, no entanto, solícito, acercou-se dela e aplicou energias anestesiantes, de modo a deixá-la em tranquilidade suficiente para os bons resultados da operação em pauta. Que não é simples, né? Você está no plano espiritual e encontra lá o seu obsessor no mesmo recinto, a pessoa fica desesperada. E quando isso acontece de vez em quando comigo, né? Quando eu chego e acordo no outro dia, as minhas lembranças não são lembranças assim muito claras do que aconteceu. Às vezes, o obsessor aparece no meu sonho como uma serpente que quer me picar. Então, a nossa mente ela traz essas informações muito truncadas. Nunca é exatamente claro, tá? Por mais que algumas vezes eu tivesse lembranças, recordações muito claras do que aconteceu. Nesse momento, a irmã Angélica, mentora do médium Moraes, agora já temos mais uma, hein? Irmã Angélica, mentora do médium Moraes, trouxe-o ao cenário abençoado que lhe parecia familiar aos olhos espirituais. Tudo nele traduzia a segurança e o equilíbrio de uma existência voltada para o bem e para o dever. Percebi então a excelência do ministério mediúnico sob a carinhosa proteção de Jesus. Sempre Jesus, mediunidade sempre com Jesus. Kardec nos advertiu, objetivando atender aos sofredores de ambos os planos da vida, e reconhecia, mais uma vez, que somente uma existência realmente desatrelada das paixões se constitui seguro roteiro para uma libertação felicitadora. O espírito é o que pensa e faz. Veste carnal que o envolve tanto se pode converter em asas de angelitude, como em azorrague com grilhões que o martirizam. E a mediunidade, indubitavelmente, faz-se senda luminosa por onde transitam aqueles que a respeitam e enobrecem. Não havia, porém, tempo para meditações mais amplas.
O benfeitor Saturnino, em breve alocução, explicou a finalidade da reunião, elucidando que se pretendia trazer à lucidez o perseguidor de Mariana para um reencontro na esfera do espírito, de modo a tentar-se uma conciliação, esperando-se que a misericórdia divina amparasse os propósitos do grupo ora reunido. Os circunstantes se recolheram à profunda meditação, conduzindo-os pela voz pausada e grave do mentor, que se encarregou de orar ao mestre, rogando-lhe socorro para o labor em vias de desenvolvimento. Em seguida, aproximou-se do servo vingador e, aplicando-lhe passes de dispersão fluídica, despertou-o presto. A entidade, vendo-se em uso da razão, circunvagou o olhar algo esgazeado. Ele devia estar, assim, achando muito estranho, né? O que eu estou fazendo aqui, né? E reconhecendo Mariana ali presente, como se fora tomado de estranho horror, intentou precipitar-se sobre ela, brandindo os punhos cerrados com os lábios em rito macabro, dos quais escorria pegajosa substância escura, nauseante. Detido no impulso incoercível pelos auxiliares e vigilantes, recorreu aos impropérios violentos, como se desejasse, através das palavras candentes do ódio, conseguir o desforço acalentado por muitos anos a fio. Tenho te procurado, gritou colérico, como justiceiro cuja sede de punição se converte em tormento sem nome. Azucrinado, somente há poucos anos consegui localizar-te, no mesmo antro em que o infame destruidor da nossa paz reside. Agora que tenho ambos nas mãos, não os deixarei fugir. O meu esforço se fará com terríveis consequências. Eu os farei sofrer comigo as mesmas dores que esta eternidade me tem infligido sem repouso. Lembrando, né, que esse espírito, em vidas passadas, foi traído pela menina Mariana e pelo pai dela, né? E hoje, os dois agora estão um pai e filha, mais antigamente, eles eram um casal e traíram lá esse espírito que agora é o obsessor. Mariana, escutando aquela voz, desejou fugir, desorientada no que foi obstada por Saturnino diligente. Aldegundes, que nome, hein? Vociferou o indigitado sofredor. Por que me desgraçaste? Então o nome dela era Aldegundes em vidas passadas. Que te fiz para eu sofrer o abandono ignominioso e a humilhação que me impuseste diante de todos os nossos amigos? Aldegundes, Aldegundes, não te dei o amor honrado e puro de um homem trabalhador? Por que me infelicitaste, destruindo minha vida? Acompanhando as palavras doridas, lágrimas grossas escorriam-lhe abundantes dos olhos. Em choro convulsivo, prosseguiu. Construímos a nossa felicidade entre tantos sacrifícios, e tu, apesar disso, não te apiedaste de mim, arruinando-me sem compaixão. Por quê? Ó desgraça, não me conformo. Mesmo que escoe em todas as eternidades, o teu crime me corroerá dolorosamente. Minha alma dilacerada a cada instante, o meu coração transformado em massa de chumbo em brasa, perder a razão de ser. Quanto meu cérebro vencido por todas as desesperações, não consegue senão pensar em vingança. Eu que tanto te amava. Por que fugiste, louca? Não sabia que um homem não se engana? Ignoravas que ninguém foge da consciência? Olha-me bem, vê ao que me reduziste. Olha, olha, infeliz. Aí você vê o ódio dele, né? Uma traição, né? O que não fez com esse homem? Nominalmente convocada, Mariana desferiu terrível grito e caiu dominada por estranhas convulsões. Assistida de perto pelos assessores de Saturnino, que a esse tempo amparavam o interlocutor desvairado, tomou aspecto de louca e, com face de singular horror, parecendo devagar, contestou: Sim, recordo-me de ti e te odeio também. Sempre infeliz que tenho sido e que sou. Onde estou agora que onde estou agora que desvario? Por que esses fantasmas que me torturam e não me deixam? Por que a morte não me consome? Gargalhada repulsiva estourou nos lábios da doente, como se a razão de todo lhe fosse retirada enquanto prosseguia. Abandonei-te, sim. Fui amaldiçoada por mim mesma 1000 vezes e te amaldiçoei também. Todos me amaldiçoaram. De todos nós, não sei qual o mais desventurado. Entretanto, odeio mais aquele que me fez consumir as esperanças de mulher e os sonhos de louca no triste hospício de Haarlem. Haarlem é uma cidade na Holanda. Não sabes que voltei a buscar-te?
Agora é tarde demais, não me recordo mais. Não sei, somente sei que agora estou perto dele e hei de fazê-lo pagar. Ó alucinação que digo, onde estou? Nesse momento, Saturnino acercou-se da jovem e lhe falou bondoso: estás diante da própria consciência, sem os crepes do ouvido, do esquecimento. Não és a Mariana de hoje, frustrada e inquieta, mas a Aldegundes de ontem, desvairada, sofredora. Aqui estamos todos para responder aos ditames da consciência necessitada de reparação. Então, né, quando as pessoas veem hoje a Mariana, né, uma jovem de 16 anos, mas por dentro dela tem um espírito milenar, e esse espírito, nesse momento, não aparece como a Mariana, mas aparece como a encarnação anterior, a tal da Aldegundes. E que pretende julgar-me? Interrompeu irada. Ninguém, minha filha, elucidou o confiante. Pretende julgar-te ou examinar sequer os erros alheios, erros que todos temos. Reunimos, no entanto, com o fim de corrigir impressões e estabelecer nova linha de conduta, antes que posterguemos as responsabilidades para os dias sombrios que nos aguardam. Mas sou infeliz, apostrofou. Ninguém o vê, sou acusada e ninguém me escuta. Não nos encontramos num tribunal, acudiu solícito o instrutor, mas num santuário de orações, templo e hospital, sob a orientação de Jesus Cristo, o amigo incondicional de todos nós. Então, quando a gente olhar o nosso centro espírita, lembremos que é um santuário de orações, um templo e um hospital. Esbravejando, de inopino, o algoz voltou à carga. Acabemos com a farsa. Sou eu a vítima de todos esses cruéis verdugos da minha vida. Quem se atreve a interferir em meus problemas? Não necessito de ajudante nem de intermediário. Tenho carpido a dor infernal a sós e não será agora que terei urgência de que alguém me ajude, no momento em que culmino o meu plano com o êxito que logo mais terei. Faça o silêncio para que eu possa relembrar a essa espoliadora da felicidade alheia todo o mal que ela me fez. Acercando-se dele, Petitinga envolveu-o em sua carinhosa vibração, enquanto o médium Moraes, convidado pelo instrutor, aplicou passes em Mariana, cuja aflição parecia desequilibrá-la. Envolta em fluidos negros, congestionada, praguejava ensurdecedoramente. Dona Rosa e Amália, devidamente amparadas, embora sem compreenderem toda a extensão da ocorrência, oravam em pranto silencioso. Elas estavam despertas do corpo físico também, né? No sono, mas não estavam entendendo exatamente, porque o nível de consciência não é o mesmo quando nós estamos desencarnados, livres, ou quando nós estamos acordados. Saturnino convidou a genitora a tomar nos braços a filha aturdida. Enquanto fazia, a veneranda mulher banhava de tênue luz, cooperava com Moraes, conseguindo acalmar a jovem, que lentamente recobrou a serenidade. Vamos à verdade, estrondou o acossador de Mariana. Quero a verdade dos fatos. Se aqui estou subjugado por demônios vingadores que ainda não saciaram a sede da minha infinita Egita, apelo para as forças do Dr. Teofrastos, para que elas me amparem. Né? Quem é Dr. Teofrastos, hein? Justiça, quero nada mais. A minha vingança tem a força da minha justiça. Não sou um desalmado. Sou um justiceiro que retorna em nome da verdade. Reitero o apelo, portanto, ao Dr. Teofrastos, o meu benfeitor. Onde se encontra ele? Então, muito provavelmente, o Dr. Teofrastos devia ser um espírito mais ainda desequilibrado que ele, que se utilizava das energias dele, dessa vingança, para atingir aquela família. Inutilmente, esclareceu Saturnino, você rogará auxílio a quem vive à míngua de socorro. O irmão Teofrastos está interditado de penetrar neste recinto. Aqui somente tem acesso aqueles que vêm em nome do amor e os que são carecentes de amor, como você, meu irmão. Então, o Teofrastos não era para estar ali mesmo, né? Porque ele não estava nem um pouco envolvido de maneira assim, com sentimento arruinado, com a vingança, com o desespero daquela história. Né? Deve ser um aproveitador seríssimo do plano espiritual. Recusa o seu amor e sua piedade, encontrou, estrondou rebelado. O que desejo? E aí ele foi interrompido e foi. O que deseja, disse sereno o amigo espiritual, é paz e amor para refazer o que destruiu.
Infelizmente, você não sabe que também tem necessidade de perdão, devendo antes de tudo, porém, perdoar. Aldegundes fez o seu algoz, sem dúvida, mas sempre foi sua vítima. Você fala em deserção do lar, em honra masculina, onde, porém, então, sua honra e sua finalidade ao lar? Constituía-se a mulher apenas instrumento com a paixão do homem ou somente o veículo do prazer ilusório? E os sentimentos femininos? Que fez você para estancar as lágrimas de soledade que ela experimentava ao seu lado? Quantas vezes parou a escutá-la? Que cabedal de tempo lhe ofertou? Desejava dar-lhe uma fortuna, sim, olvidando dar-lhe segurança íntima, assistência afetuosa. Não, meu amigo, aqui não se defronta como você deseja fazer crer, vítima e algoz. Enfrentam-se duas vítimas de si mesmas, iludidas nos seus loucos ideais terrenos. Os dias da Holanda passaram. No entanto, encontram-se vivas, encravadas na terra das lembranças, as raízes dos erros de todos vocês, erros que necessitam ser retificados. Prepare-se para refazer o caminho, não para aplicar a justiça de que todos temos necessidade. Então você conhece, bramiu, provocando a compaixão, o interlocutor em soluços, o meu drama? Por que se refere à Holanda? Como sabe que eu procedo de Harlem? Saberá você que é essa mulher? Sim, meu irmão, retrucou o instrutor, eu sei. Da mesma forma, porém, que a lei de Deus está inscrita na consciência de cada homem, os nossos atos estão gravados em nossa mente que não morre. Conhecemos sim a sua história e o drama de Aldegundes, que você agora deseja destruir. Tarefa essa que não conseguirá possivelmente porque o Senhor da vida já pronunciou o basta. Mas ela me traiu e me abandonou, baldoou. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo bem. Tudo bem. Vamos voltar. Sabemos disso, redarguiu, mas sabemos também que enquanto se preparava o polder na Amsterdã setentrional, fascinado pelas perspectivas de adquirir largas faixas de terra para pastagens de gado, não obstante as imensas plantações de tulipas que já possuía, deixava quase abandonada. Então ele devia estar querendo construir novas, propriedades, comprar novas terras, fazer obras e tal, e estava focado o tempo inteiro no trabalho e esqueceu realmente da esposa. Por longos meses, enquanto durou a dessecagem do lago que existia entre Haarlem, Amsterdã e Leida. Trabalho esse que durou de 1837 a 1840, sentindo-se só inexperiente e sem forças para a luta contra as paixões da própria natureza, não resistiu às constantes investidas de Jacó, terminando por deixar-se arrastar ao rio de lama que a conduziu mais tarde à loucura. Então, esse Jacó, hoje, é o pai dela. E em vidas passadas eles foram amantes, né? Não me traga a memória, estrilou o nome de Jacob van der Koppel, o infame ladrão da minha felicidade. Encontrei-o também. A princípio, tudo me parecia estranho. Por largos anos eu sentia a presença dele e me sentia ao seu lado, embora as diferenças que apresentava. Estava metamorfoseado, então eu não entendia, né? O espírito obsessor não entendia que esse Jacó aí já tinha reencarnado. E ele sabia que era ele, mas estava diferente, estava em outro corpo. Tudo me era, no começo, irreal, até que eu fui conduzido ao Dr. Teofrastos, que me ofereceu excelentes explicações, elucidando a volta do bandido ao esconderijo do corpo, ensinando-me, porém, como eu poderia suplicá-lo e vingar-me o que venho fazendo com a verdadeira ufania. Realmente, acrescentou Saturnino, sem se perturbar. Jacó retornou à carne, revestido pela indumentária com que agora se identifica por Mateus. O leviano de ontem e o atormentado de hoje, caminhando pela estreita rota da autopurificação. Recebeu nos braços pelo mesmo impositivo aquela a quem felicitara, e a sua presença é-lhe desagradável suplício. Embora não consiga recordar, experimenta as vibrações que lhe são afins, conquanto a aversão que lhe apossa, fazendo-o desditoso. Ninguém engana a vida. O Código da Justiça acompanha o infrator, nele plasmando a necessidade de ressarcimento legal. Daí a necessidade de aquele que se crê espoliado perdoar. Mas eu não conseguirei perdoar, vociferou o surpreso cobrador. Tudo aqui são surpresas para mim. Atino com dificuldade o que ocorre e tenho turbado o raciocínio. Quem são os senhores que me molestam já por segunda vez? Será isso um pesadelo cruel? Daqueles que de mim se apossavam anteriormente, quando me perderam e me desgraçavam nos despenhadeiros da alucinação?
Em se referindo à região punitiva em que se surpreendera após o suicídio nefando, o atônito interlocutor se transfigurou repentinamente e, parecendo sofrer indescritíveis padecimentos, se pôs a debater chorando copiosamente. Vendo-o alucinado, reduziu à condição de escravo de si mesmo. Não havia como deixar de crer que todo perseguidor é alguém perseguido em si mesmo, e que o vingador é somente um espírito macerado pelas evocações da própria delinquência. Nesse momento, a gente tem que entender, né, que os nossos grandes obsessores, na verdade, foram vítimas do passado e sofrem muito. Então, o olhar de compaixão, de perdão, né, de oração, de misericórdia tem que ser realmente a nossa ação diária. O assessor de Saturnino, solícito, acudiu presto, indignado, o indigitado sofredor, aplicando-lhe passos reconfortantes, de modo a desembaraçar-lhe a mente dos fantasmas da evocação dolorosa. Depois de demorada operação magnética, em que eram dispersadas as energias venenosas, elaboradas pelo baixo teor vibratório do próprio espírito, este se refez paulatinamente, recobrando alguma serenidade. A viciação mental resultante do pensamento vibrando na mesma onda gera a ideia delinquente da psicosfera pessoal do seu emitente, desculpa, aglutinando forças da mesma qualidade, por sua vez emanadas por inteligências desajustadas que se transformam em energia destruidora. Tal energia é resultante do bloqueio mental pela densidade da tensão no campo magnético da aura. Ali, então, se imprimem, por força da monoideia devastadora, as construções psíquicas, que se convertem em instrumento de flagício pessoal ou instrumento de suplício alheio, operando sempre no mesmo campo de vibrações mentais idênticas. Quando essas energias são dirigidas aos encarnados e sintonizam pela onda do pensamento, produzindo as lamentáveis obsessões que atingem igualmente os centros da forma, degeneram as células encarregadas do metabolismo psíquico ou físico, manifestando-se em enfermidades perturbadoras de longo curso. Bela explicação técnica, né, de como as coisas acontecem. Por isso que o nome do livro é Bastidores da Obsessão. Por essa razão, felicidade ou desdita, cada um conduz consigo mesmo graças à direção que oferece ao pensamento, no sentido da elevação ou do rebaixamento do espírito, direção essa que é força a se transformar em alavanca de impulsão ou cadeia retentiva nas regiões em que se imanta. Refeito do distúrbio inesperado, o aflito espírito inquiriu: que se passa? Onde estou? Por que me vejo coagido a falar o que não gostaria de informar e a ouvir o que não desejo escutar? Quem são os senhores? Dando a voz atônica da bondade que lhe era habitual, Saturnino obtemperou: todos estamos, meu irmão, queiramos ou não, na casa do Pai Celestial. Filhos do seu amor, deixamo-nos arrastar pelas correntes da liberdade espiritual, ou naufragamos nas ondas revoltas das paixões, dentro sempre, porém, de algum departamento do seu domicílio, que elegemos pela própria vontade para nossa habitação. Aqui nos encontramos em seu templo espírita, de socorro aos que já transpuseram o limiar da imortalidade e se acrisolaram voluntariamente à retaguarda dolorosa, quando poderiam ensaiar os primeiros voos para mais amplos tentames da vida infeliz, da vida feliz. E, procurando dar ênfase ao encadeamento das ideias para melhor explicação, esclareceu: cultores das lições de Jesus Cristo, buscamos palmilhar a rota por ele percorrida, abrindo braços e corações aos que sofrem e ignoram os meios de se libertarem do jugo da desesperação, meios esses que se encontram neles mesmos, jazendo sob os escombros do próprio flagelo que assim impõe. Trouxemos Aldegundes, cujo corpo repousa na forma orgânica de Mariana, e conduzimos também sua genitora, sua irmã e outros companheiros da vida física para examinarmos a luz do amor de nosso Pai para conosco o amargor que o torna infeliz, procurando diminuir a intensidade das causas de tal mortificação. Fez uma pausa breve, espontânea, para considerar o efeito produzido pelas palavras do perseguidor de Mariana. A jovem, por sua vez, docemente envolvida pela genitora, que parecia transfigurada em Madonna esplendente de ternura, graças às supremas dores suportadas com amor e resignação, escutava, raciocinando com dificuldade,
compreensível, atenta, porém, à explanação. Pelo que depreendo, rugiu o holandês, isto é um complô para fazer-me desistir da execução da justiça que tenho aguardado. A justiça, retrucou Saturnino, alcança o infrator sem necessidade de novo algoz. As divinas leis dispõem de recursos reparadores, ante as quais nada fica sem a necessária quitação. Jesus. Jesus, Jesus, rematou, deixou-se martirizar. Sim, acrescentou Saturnino, e perdoou aos seus algozes. Mas era um Deus, admitiu irado, conforme ensina a religião. Deus? Esclareceu o mentor. Somente um há. A religião tradicional se equivoca quando assim o diz. Jesus é o Filho de Deus, lição viva de amor que todos podemos atingir, pelas oportunidades que nos ensejou descobrir. Oportunidades essas que agora lhe chegam, concitando-o a se tornar um Deus, manifestação de Deus que está em tudo e em todos, esperando desabrochar através da nossa inclinação para a verdade. E olha que bonito, né? Olha a maneira como o Espírito apresenta Jesus, não como o Deus Criador, mas como um espírito evoluidíssimo e que nós, um dia, vamos conseguir chegar a esse patamar também. Então, se ele perdoou, se ele ama, se ele tem a sintonia direta com o Pai, um dia nós também vamos alcançar. E esse é o nosso objetivo: buscar essa divindade dentro de cada um de nós. Mas eu vivo no inferno, repitou amargado. Como poderia alcançar Deus se tudo em mim são desejos de vingança para aplacar o ódio que me estiola a própria razão? O inferno é resultante do seu estado de rebeldia. Na sua recusa ao amor, você se condena ao desespero sem remissão, enquanto dure o combustível da revolta que você coloca na fornalha do ódio. E os deveres? A vida se encarregará deles, agora ou depois. Pesado silêncio caiu sobre a sala de socorro. Algo acerenado, ele parecia mergulhar lentamente em acurada meditação. Fluidos muito diáfanos penetraram o recinto como se dirigidos por agentes invisíveis, que suavizavam a tensão até há pouco reinante, a todos beneficiando qual aragem bendita e necessária. Estranha e refazente calma a todos dominou. E aí vem uma nota, como é que a gente vai ler rapidinho, que é a nota do autor espiritual. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Isso está no livro dos Espíritos. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Engana-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Kardec, no Livro dos Espíritos, capítulo 1. Recomendamos o leitor o exame de todo o capítulo referido para melhor compreensão da série de estudos aqui apresentados. E semana que vem, 3 técnica de obsessão. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um capítulo. Eu sei que foi um pouco cansativo, né? Uma leitura longa, extensa, mas eu percebi que em uma reunião, né, em uma quarta-feira e nessa horinha que nós estamos reunidos, dava para ler o capítulo todo. Aí eu vou ver para a semana que vem se vale a pena dividir ao meio e a gente faz uma introduçãozinha explicando algumas coisas. E aí vamos ver como é que vai ser na semana que vem, tá? Peço desculpas se foi muito cansativo, mas o capítulo era muito rico. Eu achei que valia a pena e daria para a gente fazer de uma vez só. Então, como finalizamos, momento da nossa prece,
justamente para que os bons espíritos possam se aproximar, se reunir com as nossas famílias e, daquela maneira invisível, daquela maneira silenciosa, nos ajudar como eles sabem muito bem fazer. Vamos fechar os nossos olhos e vamos entrar em sintonia com os bons espíritos. Mestre Jesus, querido amigo, graças te damos, Senhor, por esses momentos de oração e de compreensão dos mecanismos, das relações que ocorrem no plano espiritual. Compreendemos através da doutrina espírita que a nossa vida hoje é um somatório de existências, um somatório de erros e um somatório de acertos. O que fizemos no passado não fica esquecido, não fica abandonado. E por isso, dentro da lei de causa e efeito, principalmente com o acréscimo de misericórdia de Deus, nosso Pai, temos que resgatar, temos que reescrever as histórias das nossas vidas. Assim, muitas das vezes, compreendemos as dificuldades que enfrentamos, as dores que somos postos à prova, os medos, os desafios tão complexos que nos são apresentados. Não existe um abandono divino, não existem preferências no plano espiritual, mas o resgate, que às vezes sim é doloroso, mas libertador. Possamos, Mestre, compreender a nossa responsabilidade, compreender o nosso trabalho de refazimento espiritual e assim, Senhor, junto de uma responsabilidade maior, de um entendimento mais amplo do que significa a vida física, uma consequência e uma sequência de vidas físicas passadas e da nossa vida espiritual. Ajuda-nos, Mestre, a seguir adiante, sempre trabalhando em Teu nome, sempre com um olhar voltado aos Teus exemplos. E o principal exemplo é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com o nosso total entendimento e a nossa força plena. E amar também ao próximo, assim como nós também nos amamos, na mesma energia, na mesma dimensão. Fica conosco, Senhor, abençoando-nos os caminhos, abençoando as escolhas, abençoando os propósitos, e que, de alguma maneira, possamos receber de Ti a energia necessária para continuar firmes e fortes nas nossas caminhadas da vida. Assim seja, Mestre, graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. E com a boca seca, falei bastante hoje, com tantas páginas lidas, mas valeu a pena. Espero que vocês tenham gostado e, se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos lendo o terceiro capítulo desse livro extremamente esclarecedor e libertador. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria, sua Mãe Santíssima, e, acima de tudo, com Deus Pai, que está nos céus. Obrigado a todos e até semana que vem, se Deus quiser.